Resgate seus débitos. Renove-se. E retome o caminho que o levará à casa do Pai. Ele lhe abrirá a porta e o acolherá com alegria. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu a herança entre eles. Poucos dias depois, juntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi, então, empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho, então, disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas. E para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos. E nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. É uma das mais belas e conhecidas parábolas contadas por Jesus. Ela nos traz a oportunidade para meditarmos acerca de uma infinidade de sentimentos ainda arraigados nos corações humanos. O egoísmo, a indiferença em relação aos dons recebidos, a inveja, o ciúme, a ausência de compaixão. Ressalta ainda a importância do perdão e da busca da transformação interior. E, principalmente, mostra a presença infalível da bondade, da misericórdia e da justiça divinas. Nesta alegoria trazida pelo Mestre, temos 3 figuras centrais. O pai representa Deus e os 2 filhos simbolizam a humanidade em suas diversas faces. O filho pródigo é o dissipador, sem juízo, extremamente apegado aos bens materiais e aos prazeres terrenos. Mas que depois ele cai em si, e reconhece que o seu sofrimento foi fruto de suas más escolhas. Assim, retorna arrependido e procura o perdão do pai, que o recebe com alegria e compaixão. O filho obediente é aquele que cumpre seus deveres. Mas, no fundo, é ciumento, egoísta, sem compaixão. Revoltado, ele se nega a compreender e aceitar a misericórdia do pai, pelo filho que estava perdido e foi reencontrado. Podemos ainda verificar outros significados na parábola. A herança é a potencialidade do espírito. São os talentos, os recursos que Deus nos oferece para que os transformemos em qualidades espirituais plenas e os utilizemos para a prática do bem. A região longínqua é o nosso distanciamento da lei divina, quando escolhemos dissipar os bens nos ofertados pelo Pai, perdendo assim oportunidades valiosas de crescimento. A fome, que o filho sofre depois de uma vida de devassidão, é a ausência dos valores espirituais, ou seja, daquilo que existe com fartura na casa do Pai.
Voltar à casa do Pai significa se reencontrar e buscar a misericórdia divina. Ou seja, o reencontro com o Pai Criador. A parábola do filho pródigo, em última análise, nos mostra quão infinita é a misericórdia divina. Ela ainda nos lembra que quando nos afastamos das leis de Deus, também nos tornamos filhos pródigos. Porém, quando despertamos, percebendo o engano cometido e buscando corrigi-lo, somos sempre bem-vindos à casa do Pai. O Pai sempre nos oferece infinitas oportunidades de reencontrarmos o melhor caminho. Qual de vós que tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto? E vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la. E achando-a, alegre, a põe sobre os ombros. E, de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A parábola da ovelha perdida nos mostra o empenho da espiritualidade em nos proteger. E a alegria dos benfeitores espirituais quando somos encontrados. Nos prova ainda que não existe erro que não possa ser reparado. Portanto, não haverá condenação por toda a eternidade. É, realmente, consoladora a ideia de que nenhuma ovelha será deixada para trás, que nenhuma ovelha será perdida. Não há almas perdidas. Não há condenação definitiva. Não haverá escuridão eterna, pois todos encontraremos a luz. Pedi, e vos será dado. Buscai, e achareis. Batei, e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, acha. E ao que bate se lhe abrirá. Estas afirmações, pronunciadas por Jesus no Sermão do Monte, pode nos fazer supor que tudo o que pedirmos em prece, nos será concedido. Naturalmente que não. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que melhor nos convém. Nem tudo o que queremos nos convém para nossa melhoria espiritual. Os ensinamentos de Jesus nos conclamam a não pedir bens materiais, mas, sim, apoio espiritual para desenvolvermos as virtudes. Como, por exemplo, a coragem, a resignação, a paciência, a esperança. Por isso, se orarmos com fervor, receberemos inspirações dos mensageiros celestiais que renovarão nossa esperança e nos trarão a sustentação necessária. Isso significa que é preciso trabalhar para conseguir realizar os nossos propósitos. Busquemos o trabalho e o estudo, e o céu nos ajudará. Questão para vocês. Comente os ensinamentos que lhe chamaram a atenção na parábola do filho pródigo. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas. E 5, prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo vem aí. Saía ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas apagam-se. As prudentes responderam: De modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem comprar para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Finalmente, chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Vejamos os significados específicos da parábola. As virgens prudentes, previdentes ou sensatas representam as pessoas que aproveitam bem a sua encarnação, esforçando-se na renovação de seus valores, afastando-se das imperfeições e hábitos nocivos. As virgens insensatas ou imprudentes são as pessoas que se preocupam apenas consigo mesmas.
ficam apegadas às ilusões materiais, sem se atentarem para a prática do bem. Deixam de adquirir os tesouros do Espírito. O noivo, ou esposo, é Jesus, que se uniu à humanidade, representada pelas virgens. A sua chegada significa o convite para o banquete espiritual, através de seus ensinamentos morais. A aceitação desse convite dependerá da prudência e preparo, ou da insensatez e despreparo dos homens. Quem aceitar o convite, ingressará em uma nova era, fundamentada na moral do Cristo. Um mundo novo, feito de paz e alegria, onde o bem suplantará o mal. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração: meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, a comer e beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola, segundo Mateus, tem sentido semelhante à parábola das 10 virgens. O servo fiel e prudente é aquele que é responsável em todas as suas atividades, assumindo e cumprindo seus deveres, com respeito e verdadeira humildade. Honra o seu salário e cuida do seu progresso espiritual. E também se preocupa com seus companheiros, os amparando nas necessidades materiais e partilha com eles seus valores morais. Este é o servo a quem o Senhor confiará os seus bens, que irá entrar no reino dos céus e participar do banquete espiritual. O mau servo é o que não se preocupa com o momento da chegada do seu Senhor e maltrata seus companheiros. Entrega-se aos maus hábitos, à ignorância, ao egoísmo e à violência. Há muitos tipos de servos infiéis e imprudentes, de acordo com as diversas imperfeições humanas. Mas, todos recebem, pela bondade do Pai, inúmeras oportunidades de se tornarem servos fiéis. Vejamos essa mesma parábola, na narração de Lucas. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor mas não se preparou, e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Nesse relato de Lucas, o mestre nos faz um importante alerta. Quando infringimos conscientemente a lei divina, por nossa livre escolha, passaremos por aprendizados mais difíceis, por vezes bastante dolorosos, para que possamos nos harmonizar novamente com a lei. Entretanto, para aquele que diz respeitar a lei de Deus por ignorância, por ainda não conhecer ou não compreender a vontade do Pai, as suas faltas serão atenuadas, e receberá novas oportunidades reencarnatórias para seu aprendizado. Quando Jesus diz: vigiai e orai, está nos incentivando a não nos deixarmos acorrentar às perturbações e seduções deste mundo. Precisamos estar firmes e conscientes de que depende somente de nós direcionar o nosso pensamento e ação para o bem. Cabe a nós escolher os valores morais que nos convêm. Carregamos de vidas passadas as virtudes conquistadas e, também, os desequilíbrios ainda não superados. E aqui, temos a oportunidade de nos reajustarmos, nos corrigirmos e nos renovarmos. Assim estamos sujeitos às tentações de toda a espécie. Algumas delas surgem das nossas próprias tendências. Outras são sugestões de desencarnados ou encarnados, que querem nos manter atrelados à nossa inferioridade espiritual. Portanto, mais uma vez, através do orai e vigiai, o Mestre nos traz uma verdadeira norma de conduta para que possamos nos manter física e espiritualmente saudáveis. Então, agora reflitam e respondam: o que representa, em nossa vida diária, vigiar e orar?